Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quando eu falo enfrentando, desafiando os nãos da vida, eu queria que você entendesse que eu não estou falando de algo fácil, algo simples. A minha ideia, o meu pensamento, ele não é simplista. Eu não tenho em mente que você vai sair por aí simplesmente entendendo profundo e claramente o que é um sim, o que é um não para a sua vida, como fazer escolhas. Afinal de contas, tem nãos que eles são oriundos de uma reflexão, de uma oportunidade, e essa oportunidade pode ser extremamente benéfica, essa oportunidade pode ser destrutiva. O não pode ser fruto de um erro na nossa trajetória, pode ser fruto de uma desonestidade, pode ser fruto de um caminho espinhoso. Então não é tão simples assim. Interessante que hoje eu estava arrumando aqui a minha gaveta e eu tenho uma gaveta que ela ficava só com gravatas e lenços. Eu gosto muito de gravatas. Só que como essa gaveta ficou muito cheia, com muitas gravatas, toda vez que eu ia fechar, ficava um pedacinho da gravata pro lado de fora. Ficava feio. Então, teve uma das gravatas que eu fui pegar e eu puxei. E o atrito, o contato que ela teve com o guarda-roupa, rasgou a gravata. E eu percebo que às vezes nós queremos sair empurrando as coisas para dentro da gente assim de qualquer jeito, sabe? E às vezes a gente quer tirar sem o zelo, sem o cuidado, sem a devida preocupação, sem o tato, sem a delicadeza. E terminamos, além de nos machucar, nós machucamos outros. Então, a primeira coisa que eu quero que conversemos e reflitamos acerca desse enfrentamento dos nãos é que muitas coisas que nós empurramos para dentro das nossas gavetas, você sabe, no nosso interior, se eu tivesse de explicar um pouco quem nós somos lá dentro, claro que nós somos um ser integral, mas eu penso que há gavetas, há compartimentos, há esquemas em nosso interior que muitas vezes eles são desarrumados, desajustados, amarrotados, eles são extremamente abarrotados, eles são desestruturados, não há uma devida organização. E as pessoas saem misturando tudo: trabalho, família, fé, dor, ferida, desilusão, descontentamento, insatisfação emocional, insatisfação financeira, insatisfação sexual, insatisfação religiosa, dores, traumas, e os pedacinhos começam a sair, e a gente puxa e machuca, e é uma confusão. Então, quando Josué ele percebe que o interior dele, que a sua alma, que o seu coração estava muito desarrumado, isto é, pensando lá em Moisés, o verso 8 do capítulo 1 de Josué, Deus diz para Josué: Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando eu tiro e eu organizo o meu interior, a minha fé, o meu coração, a minha mente, a minha vida, quando eu coloco a minha vida em ordem, eu começo a estabelecer princípios e parâmetros para a minha vida. E o interessante é que esta palavra, meditar, ô Josué, medita nestas palavras de dia e de noite. Se você conhece a Bíblia, no Salmo 1 está falando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Isso é interessante porque às vezes há muitos conselhos conscientes e inconscientes, até conselhos subliminar, conselhos que são oriundos de muitas coisas que vivemos, que assimilamos, que admitimos e nem percebemos que somos conduzidos por conselhos e conceitos que não são fruto de uma profunda meditação. Então, quando ele disse medita, ele está dizendo o seguinte: olha, é mais do que uma reflexão, é muito mais do que uma simples contemplação. A ideia é que o indivíduo, o ser humano, deve refletir sobre a palavra de Deus. Josué, pensa no que eu estou te falando. Gente, isso é muito profundo. Então Deus estava considerando para ele aquilo que ele disse para Moisés.
aquilo que ele disse lá atrás para Abraão: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de ti uma grande nação. E isso é muito importante que entendamos. Por quê? Porque nesses quase 10 anos, vamos colocar assim, na estrutura desse conflito do livro de Josué, nós vamos perceber que os quase 40 anos que esse povo peregrinou, esses quase 40 anos que eles caminharam de um lado para o outro, sem ter muita noção do que fazer, para onde ir, isso por demais causou neles uma expectativa de chegar. Mas na oportunidade de chegar, e você percebe que nos conceitos de guerra, no conteúdo de guerra, nos filmes de guerra, o foco fica muito no general, muito no comandante. Então Josué, ele estava recebendo de Deus a seguinte mensagem: Josué, embora você tenha recebido de mim essa conferência para ser um comandante, mas eu sou o comandante da sua vida. Eu sou o comandante do seu povo. Então, Josué, acredite, assim como eu fui com Moisés, as vitórias de Moisés não foram vitórias porque Moisés era bom. As vitórias de Moisés foram vitórias porque eu sou um Deus bom. Então, para vencer, desafiar os nãos da vida, eu preciso entender: Deus é um Deus bom. Obrigado, Deus. O Senhor é um Deus bom. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dá um pulinho lá no canal. Eu queria te fazer esse pedido. Ah, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho. Vamos chegar aos 4.000 inscritos, tá bom? Como eu cancelei o meu sistema de envio, porque era um pouco custoso para mim, eu agora estou investindo no canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus. Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior. Um grande abraço.